ajoelho aos pés da cruz, onde o sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte e todo mal, seu amor venceu ali, nada vai nos separar. Olha o tempo, olha a vida, sentimentos vêm e vão, entre livros e palavras, procuro por sabedoria, mas parece que na busca eu me perco por tentar e percebo que sozinho não há como encontrar o teu lugar. Pra te ouvir, hoje eu sou teu, hoje preciso amar e ser amado, hoje eu vou
Hoje eu vou viver nos meus passos, nos meus atos. Tento ser o que não sou. É tão difícil ser exposto, mas da verdade eu preciso. Hoje eu quebro o meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Olá, tudo bem? É um prazer muito grande estar com você nessa noite para juntos nós meditarmos na palavra do Senhor. Meu nome é Jonas Aguiar, eu sou pastor na Associação Rio Sul, trabalho na área de mordomia cristã, que tem a ver com crescimento e desenvolvimento espiritual, e também trabalho com o Centro de Influência aqui da Associação Rio Sul. Gostaria muito de agradecer você que acessou o nosso canal para assistir o culto e participar conosco deste culto. Muito obrigado, porque você e sua família puderam escolher o nosso canal para juntos nós ouvirmos a voz de Deus. Agradeço também a liderança da igreja aqui da Barra, a pessoa do pastor Alejandro, a pessoa do pastor Fernando também, os anciãos. Obrigado pelo convite e que nós venhamos a mais uma vez ouvir a voz do Senhor. Também eu gostaria de saudar você, papai, que hoje comemoramos aí o Dia dos Pais, que o seu domingo seja e continue sendo um domingo abençoado no Senhor. Se por acaso você não tiver mais o seu papai com você, se ele já descansa no Senhor, lembre-se que Jesus vai voltar e nós poderemos reencontrá-lo. E se por acaso eu falo para alguém também que por alguma circunstância não tenha tido tanto contato com seu pai ou sinta essa ausência, lembre-se o seguinte: nosso Deus é nosso Pai amado, Pai perfeito, que cuida da gente e Ele continua cuidando de você. Falando em Pai, nós estamos no culto de hoje, nós daremos continuidade à série que fala sobre os milagres de Jesus no Evangelho de João. E o tema de hoje é um tema muito importante porque nós veremos a história de um pai que estava desesperado em busca de uma cura para o seu filho. Eu convido você a pegar a sua Bíblia aí, pegue a sua Bíblia e abra no Evangelho de João, no capítulo 4, para nós meditarmos um pouquinho nessa linda história, nesse lindo testemunho aqui. Eu quero orar com você nesse momento, feche seus olhos e falemos com o nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de abrirmos a Tua Palavra. Pedimos ao Pai que neste momento, quando a gente estiver aqui ligados a Ti através do texto sagrado, que o Senhor fale diretamente ao nosso coração e que a gente consiga, ó Pai, ouvir a Tua voz em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Gostaria de saudar também alguns amigos aqui da igreja que faz algum tempo que eu não vejo, Samuel, a Mara, a Priscila, o Lucas e tantos outros amigos aí que a gente teve a oportunidade de conhecer. Obrigado pela sua presença, pela sua amizade também, viu? Deus abençoe vocês aí em nome de Jesus. Você viu na semana passada sobre o milagre que Jesus fez no casamento em Caná, no Evangelho de João. Como você sabe, eu vou só relembrar aqui alguns detalhes importantes. O foco do Evangelho de João, que João escreve, é revelar para a sua audiência a divindade de Jesus.
Você sabe, o Evangelho de João provavelmente foi o último livro da Bíblia a ser escrito. João escreve o Evangelho quando ele retorna da ilha de Patmos, em Éfeso, e ele encontra, então, uma igreja dividida com alguns problemas teológicos. E o principal problema teológico que João encontra ali era que estavam questionando a divindade de Jesus. João, então, ele escreve o seu Evangelho tendo como foco principal revelar a divindade de Jesus para a sua audiência ali. E ele, de forma estratégica, ele seleciona 7 milagres que ele chama de sinais, que revelam, então, Jesus como Deus, Jesus como divino. No capítulo 20, no verso 31 do Evangelho de João, ali, João ele fala isso ali, que o objetivo do livro era revelar a divindade de Jesus. E um outro ponto interessante é que dos 7 milagres que João seleciona de forma estratégica ali, 6 milagres ocorrem apenas pelo poder da palavra. Apenas Cristo fazendo uma declaração com a sua palavra, assim como Deus no passado, lá em Gênesis, criou o mundo e o universo através da palavra. Jesus, através da palavra, dos 7 milagres, 6 é apenas pela sua própria declaração que ocorrem ali. O que João está dando uma evidência, a palavra, o verbo, o logos, que ele apresenta em João capítulo 1. E aí, como você viu na semana passada, no capítulo 2 do Evangelho de João, apresenta ali o primeiro milagre que acontece em Caná da Galileia, o milagre num casamento ali, quando Jesus, então, ele transforma a água em vinho. E é interessante que o que fica evidenciado nesse milagre é que Jesus ele tem poder sobre o tempo, porque, obviamente, o suco de uva ele precisaria de tempo para transformar-se em vinho, para ele estar pronto ali. Nós sabemos que naquele momento Jesus ele tem o seu milagre através, mostrando o seu poder sobre a natureza, porque ele transforma água em vinho. Jesus é um Deus que tem um poder sobrenatural, poder sobre a natureza. Jesus, então, ele faz esse milagre. E aí o texto, ele continua dizendo que após esse milagre, Jesus ele vai para Jerusalém. Lá em Jerusalém, ele realiza outros milagres ali, que João não relata aqui. João não relata os milagres que Jesus fez ali em Jerusalém. Mas Jesus lá em Jerusalém, por exemplo, ele purifica o templo, ele conversa com Nicodemos, os discípulos batizam, Jesus realiza milagres, como eu falei, e depois ele volta para Galileia, passa por Samaria, conhece a mulher samaritana que está no capítulo 4 aí de João, e fica ali alguns dias ali conversando com os samaritanos que creram em Jesus sem ver nenhum milagre, um dado importante. E depois ali de 2 dias com os samaritanos, Jesus volta então para a Galileia. E aí eu quero ler com você a partir do verso 43 de João, capítulo 4. Você já abriu a sua Bíblia aí e nós vamos ler. Diz assim a Bíblia: passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou, verso 44, que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, à qual eles também tinham comparecido. Interessante o seguinte: alguns judeus dali foram para Jerusalém, era a época da Páscoa, e lá eles viram Jesus atuando com autoridade. Eu fico imaginando eles pensando assim: olha, Jesus é da nossa terra, ele é galileu assim como nós, e Jesus ele começa ali a ganhar certa repercussão nacional ali, como uma autoridade diante de Deus, e eles ficam felizes e recebem Jesus agora na Galileia com festa. Talvez até alguns ali tenham conhecido que Jesus havia feito milagre no casamento e agora Jesus estava de volta. E Jesus, ele volta para a região da Galileia, mas ele não vai para a região da onde ele fora criado, né? Ele sobe um pouquinho e vai até Caná, onde ele fez o primeiro milagre. Talvez foi na casa lá de alguns parentes, ou
possivelmente ali dos noivos, né, do casamento. O certo é que ele vai até Caná, ele é recebido com festa lá devido aos últimos acontecimentos. A gente vê ali um público de pessoas que recebem Jesus com base nos milagres e nas ações que ele realiza ou havia realizado ali em Jerusalém. No verso 46 diz assim, leia comigo o verso 46 aí. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Alguns dados interessantes aqui. Esse oficial do rei, ele era oficial, a gente não sabe se era oficial militar ou se ele trabalhava diretamente ali com o rei Herodes, mas ele era um oficial do rei Herodes e ele ouvira que Jesus estava naquela região. E é interessante o que a Bíblia diz aqui no verso 46, é que aquele oficial era um nobre aristocrata, era um oficial ali e que deixa o seu filho em Cafarnaum e vai até Caná. De Caná para Cafarnaum era cerca de 30 quilômetros, entre 25 e 30 quilômetros de distância. A gente não sabe se ele já estava ali pela região de Caná ou se ele vai de Cafarnaum para Caná de forma intencional para falar com Jesus. O texto sugere, no verso 47, que tendo ouvido ele dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. A cidade de Cafarnaum era uma cidade importante no ministério de Jesus. Lá em Cafarnaum, Jesus fez muitos milagres. Por exemplo, em Cafarnaum, Jesus ele cura a filha de Jairo, Jesus ele cura alguns endemoniados, a sogra de Pedro. Lembra do paralítico que desceu, que os amigos desceram ele, desceu o paralítico pelo telhado? Jesus cura na cidade de Cafarnaum. A pesca milagrosa ocorreu ali em Cafarnaum também. Jesus havia realizado alguns milagres em Cafarnaum ali, durante todo o ministério de Jesus. Já havia se passado um ano entre o milagre do casamento e esse encontro do oficial do rei com Jesus. E ele então, tendo ouvido que aquele homem que fizera um milagre no casamento tempos atrás, aquele Jesus que agora havia realizado alguns milagres em Jerusalém e havia agido com autoridade divina em Jerusalém, estava ali perto. Ele então, tendo seu filho doente, ele volta, ele vai até o encontro de Jesus no verso 47 e a Bíblia diz que ele roga, ele implora para que Jesus então fosse até ao encontro do filho dele para curá-lo. Você já esteve desesperado alguma vez, em algum momento da sua vida? Alguns anos eu sofri um acidente de carro com a minha família, né? Estávamos indo para São Paulo e por uma situação, por uma circunstância ali, o carro veio a capotar. E nós sofremos um acidente, foi um milagre, graças ao Senhor. O carro capotou 4 vezes, obviamente eu não lembro quantas, né, as 4 vezes que capotou, mas o carro que viu o acidente parou para prestar ajuda e nos falou. Mas Deus fez um milagre na minha vida ali. Porém, a minha filha ficou com algumas sequelas, sabe? E ela ficou um tempo sem poder andar, o joelho dela foi muito danificado. Graças a Deus ela está bem, Deus fez um milagre, como eu disse, né? Mas eu lembro que durante um bom tempo ela não pôde andar, teve que ficar apenas deitada e eu tive que fazer os curativos no joelho da minha filha, ajudá-la ali. E cada vez, amigos, que eu fazia um curativo no joelho da minha filha, o meu coração sangrava. Porque se eu pudesse, eu trocaria de lugar com a minha filha. Se eu pudesse, eu estaria ali com o joelho estourado, esfacelado. O meu joelho é que teria sido machucado, não da minha filha. Eu ficaria sem andar a vida inteira para que a minha filha pudesse andar, pudesse ter ali a vida normal. Eu fico imaginando a ansiedade e o sofrimento daquele pai vendo o seu filho à beira da morte e indo até Jesus para pedir o milagre. Deve ter sido desesperador. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que já passou por momentos de desespero na vida. Ou talvez você já tenha visto um pai desesperado, talvez
eu esteja falando para um médico que já teve que dar uma notícia ruim para o pai e viu ali o desespero de um pai e de uma mãe. Talvez eu esteja falando para alguém que já acompanhou de perto uma família em desespero sem ter uma solução aparente para os seus problemas. Talvez eu esteja falando para você que nesse momento de pandemia orou a Deus buscando por uma solução aparentemente impossível. Talvez eu esteja falando para alguém que viveu momentos de desespero como aquele pai. Ele foi buscar socorro em Jesus porque de alguma forma ele acreditava que Jesus poderia curá-lo. É interessante esse texto, essa história, porque aquele pai, ele não estava interessado na divindade de Jesus. Ele estava interessado no milagre. Ele queria ir lá e pedir para que Jesus curasse o seu filho, ponto final. Era o que ele queria ali. Ele foi até o encontro de Jesus e falou: Senhor, vem comigo, porque meu filho estava à morte. A crise, o problema, momentos de desespero podem te afastar de Deus ou te aproximar de Deus. Depende de você. Talvez você esteja vivendo um momento de desespero, como eu falei. A minha pergunta é: essa crise que você está enfrentando, esse problema, esse momento de desespero, vai aproximar você de Deus ou vai afastar você de Deus? Qual será a sua escolha? Agora Jesus, no verso 48, ele faz uma repreensão não só para aquele pai, mas ele foca até mais nos outros galileus do que naquele pai. Verso 48 diz assim, aparentemente a gente olha o texto, parece que Jesus só está falando com o pai, mas não, porque Jesus fala no plural aqui. Ele está falando para quem, talvez para a audiência, para quem estava ali. Perceba que aquela comunidade ali naquela região, os galileus, eles se aproximam e recebem Jesus com festa por causa dos milagres e das ações de Jesus em Jerusalém. E aí Jesus ele fala assim: então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus aqui ele faz uma repreensão, dizendo o seguinte: olha, vocês aí só estão crendo em mim por causa dos milagres que eu faço. E se eu não fizer milagre, você não vai crer? Jesus aqui, ele não está fazendo uma repreensão apenas para o oficial, não. Ele está fazendo uma repreensão para todos. Como eu disse, o texto está no plural. E Jesus está dizendo, olha, não adianta vocês acharem que a fé de vocês precisa ser baseada em milagres. Amigos, preste atenção. O objetivo dessa história, João, ao escrever essa história, ele foca em dois objetivos principais. Primeiro, revelar a divindade de Cristo. João aqui ele quer revelar Jesus com o poder divino. Segundo, explicar sobre a natureza da fé. E Jesus aqui, ele fala o seguinte: olha, a sua fé é baseada em milagres apenas. Vocês estão me recebendo bem, estão aqui me recebendo com festa por causa dos milagres. Mas saiba, amigos, nós não podemos oferecer a Deus uma fé superficial baseada em milagres. Existem pessoas que desenvolvem a sua fé assim como Tomé. Eu preciso ver para crer. Aquele pai, de certa forma, ele no início ele apresenta uma fé inicial, falha, mas um processo inicial. Porque se ele não tivesse fé, ele nem iria até Jesus. Se ele foi, é porque de alguma forma ele tinha fé que Jesus poderia curar o filho dele. Você concorda comigo? Escreva aí no comentário. Ele tinha algum tipo de fé, mas a fé dele era uma fé superficial ainda. E aí Jesus ele está dizendo o seguinte, que a fé que agrada a Deus é uma fé madura, não é uma fé baseada em milagres, não é a fé que precisa ver para crer, mas é uma fé que precisa crer para ver. João, no capítulo 20, verso 29, ele diz assim, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Essa é a fé que Deus se agrada e é a fé que João quer evidenciar nessa história. A nossa fé tem que ser baseada no poder de Deus, na palavra e não nos milagres. Talvez você já tenha orado, eu não sei se você conhece alguém, eu já conheci algumas pessoas e em alguns momentos até já orei assim também. É possível também que você já tenha orado. E é como se a gente às vezes tentasse fazer algum tipo de acerto com Deus, falasse assim, olha, se Deus atender a minha oração,
eu vou servi-lo melhor. Olha, se Deus converter o meu marido, eu decido me batizar. Olha, se Deus converter a minha esposa, se Deus trouxer o meu filho de volta para a igreja, se Deus me curar dessa doença, se Deus melhorar o meu emprego, se Deus abrir uma porta de emprego para mim, se Deus consertar os meus negócios, se a minha empresa melhorar, se a minha empresa que está à beira da falência não falir, se as minhas orações forem atendidas, eu prometo que eu vou seguir a Ele de forma direta e sincera. Amigo, preste atenção aqui, ó. Deus não precisa que você o sirva, você precisa servir a Ele. A fé não tem que ser baseada no acordo que a gente faz com Deus, percebe? Quando você faz esse tipo de acordo, a fé baseada em milagres produz uma fé humanista, onde o foco sou eu. Se Deus não atender às minhas expectativas, se Deus não atender às minhas orações, se Deus não atender às minhas orações, do meu jeito eu não vou servi-lo. O que aquele povo estava oferecendo a Jesus naquele momento era uma fé baseada em milagres. E é muito perigoso ter uma fé baseada em milagres, sabe por quê? Porque em 1 Coríntios 11 diz que Satanás também faz maravilhas. Satanás também produz sinais. Ter uma fé baseada em sinais é uma fé muito perigosa, porque ela é frágil, ela é vulnerável. Nós precisamos ter uma fé madura na palavra do Senhor. Jesus está dizendo, João está evidenciando que a fé que importa não é uma fé centrada no homem ou uma fé centrada nos milagres, mas sim uma fé centrada no assim diz o Senhor. Essa é a fé que agrada a Deus. Naquele momento, no verso 48, Jesus faz ali uma repreensão para eles ali. Como eu disse, o oficial, ele possuía uma fé frágil, mas é um ponto inicial da fé. Perceba o seguinte, a fé, ela é um processo. É um processo. Às vezes, para que a nossa fé se desenvolva, eu estou falando às vezes para ser gente boa, né? Nós precisamos questionar. A fé madura é uma fé que questiona, é uma fé que pergunta, é uma fé que indaga a Deus, mas é uma fé sincera, que está disposto a receber a resposta de Deus. A pergunta é, se Deus não ouvir a minha oração, e se a minha oração não for atendida do jeito que eu quero, será que eu vou abandonar e seguir aí uma outra orientação? Tem uma música, duas músicas assim que eu gosto bastante, que fala sobre isso. Uma música, o nome é Deus é Deus. Lindo hino. Diz, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. O Jefferson Pilar tem uma outra música chamada E Se, e ele fala assim, e se o mar não abrir, e se... ele começa a relatar algumas histórias bíblicas ali, dizendo, e se nada do que eu pedir acontecer, sabe o que ele diz na música? Que ele vai continuar servindo ao Senhor. Amigos, não importa, se Deus não atender a minha oração, a nossa fé precisa ser baseada na palavra, e mesmo que a minha oração não seja atendida, nós precisamos confiar na palavra do Senhor, amém? Diga assim, escreva aí no comentário assim, eu acredito na palavra do Senhor. Escreva aí assim, apesar das dificuldades, eu acredito na palavra do Senhor. Isso faz parte do processo de maturação, de maturidade da fé. A sua fé, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo à medida que você confia no Senhor, ainda que a sua oração não seja atendida. Nós precisamos confiar na palavra. Não precisamos ver para crer, precisamos crer para ver. O texto continua dizendo, verso 49. Leia comigo, verso 49, diz assim. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. A palavra para filho aqui é bebezinho, criancinha. Talvez a melhor tradução fosse rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que o meu filhinho morra.
talvez fosse um filho pequeno ali, ou ele estava falando com carinho. O certo é que ele ainda estava desesperado, mas agora, Jesus, ao testar a fé dele, eu acho interessante que Jesus, ele demora um tempo para responder a oração do Pai, né? Às vezes, Deus demora para atender as nossas orações, não é verdade? Talvez a sua oração, você já está orando há tanto tempo. Eu orei quase 15 anos pela conversão do meu pai. E talvez você tenha orado muitos anos, já esteja orando ou está clamando e parece que Deus não está atendendo a sua oração. Mas por que você não aproveita esse tempo, então, para exercitar e amadurecer a sua fé? Jesus, ele não atendeu no momento primeiro que o pai pediu ali. Mas Jesus estava interessado em amadurecer a fé daquele pai, que era diferente da fé dos demais galileus ali. E aquele pai agora, ele fala, ele que tinha uma fé superficial, numa fração de minutos ou segundos ali, ele começa a apresentar uma fé amadurecida, uma fé madura, e ele novamente fala, Senhor, olha, desce antes que meu filho morra. Obviamente, esse pedido do pai apresenta dois equívocos assim. Primeiro equívoco era que, na cabeça daquele pai, Jesus precisava estar em Cafarnaum para curar o filho. Senhor, vem comigo, porque meu filho está morrendo. Segunda razão era, se o meu filho morrer, o Senhor não vai poder fazer mais nada. Está implícito essa ideia no pedido daquele pai. Ele tinha dois equívocos. E Jesus mostra aqui, primeiro, que Jesus não está preso ao espaço. Jesus poderia efetuar uma cura estando a 30 quilômetros de distância. E é isso que Jesus faz. Você conhece esse texto, a gente vai continuar lendo ali. O homem ele faz um pedido a Jesus naquele momento. Senhor, vem comigo, desce depressa, antes que o meu filho morra. Revelando e relatando ali ainda o seu desespero. O verso 50 apresenta que Jesus aceita aquela fé falha, porém em processo de maturidade, de amadurecimento. Olha para mim aqui, olha para essa tela aqui, presta atenção aqui. A nossa fé é falha, porque nós somos falhos, não é verdade? Mas Jesus aceita a nossa fé falha e a aperfeiçoa para a honra e glória de Deus. Jesus aceita a nossa fé falha, porém em processo de amadurecimento. O que Jesus não aceita é uma fé enraizada, cauterizada apenas em milagres. Não, Jesus espera que nós cresçamos e que a nossa fé desenvolva, busque esse desenvolvimento espiritual. Verso 50. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive, teu filho está curado. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Amigos, esse texto apresenta que Jesus agora ele faz uma declaração, olha, vai, teu filho vive. E imediatamente aquele pai creu. Aquele pai que antes tinha uma fé mágica. Nós brasileiros somos muito mágicos, a gente acredita assim em muita superstição, nós somos supersticiosos. Aquele pai tinha uma fé de que apenas se Jesus estivesse lá, poderia curar o seu filho. Agora Jesus declara, não uma profecia, mas uma declaração de cura, dizendo, olha, vai porque o teu filho vive. Imediatamente aquele pai vai, e a Bíblia nos dá a impressão de que ele vai tranquilo, confiando que o milagre veio, porque Jesus disse que o milagre veio, e quando Jesus diz, acontece, ponto final. Amigo, Jesus deseja perdoar você. E quando Jesus diz para você assim, você está perdoado, creia, você está perdoado para a honra e glória de Deus. Jesus deseja salvar você e livrar você dos efeitos do pecado, das ações do pecado. E quando Jesus diz para você que você está liberto, a Bíblia diz que se o Filho pôde vos libertar, verdadeiramente estareis libertos. Então creia, você está liberto em nome de Jesus. Jesus deseja dar a você uma fé madura, uma fé amadurecida. Creia, Jesus está trabalhando mesmo na crise, mesmo no desespero, para que você tenha uma fé madura para a honra e glória desse Deus. Aquele pai creu, imediatamente ele foi embora. O verso 51, a gente vai ler, leia comigo aí, acompanhe agora. Diz assim, já ele descia,
quando seus servos lhe vieram ao encontro. Aproximando-se-lhe, já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, verso 52, ontem, à hora 7ª, a febre o deixou, mais ou menos 1h da tarde. Com isso, verso 53, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a tua casa. Amigo, Jesus mostrou agora para aquele homem que Jesus, o poder de Deus, não está preso ao espaço. Deus tem um poder sobrenatural, Deus tem o poder sobre o tempo, Deus tem o poder sobre a natureza, Deus tem o poder sobre o espaço, Deus tem o poder sobre a doença. Jesus mostra que Ele tem o poder sobre as dificuldades, Ele mostra o poder da sua palavra. E aí no dia seguinte, quando os servos encontram aquele homem, o pai confirma que Jesus realizou o milagre pelo poder da sua palavra. Deus seja louvado. O pai começa a ter uma fé imatura. Ele agora, no processo, ele crê sem ver. Ele precisava crer para ver. Agora ele acredita, ele crê sem ver. E depois a fé é confirmada. Eu acho interessante que a Bíblia diz, no verso 50, que aquele pai creu. Jesus falou e ele creu, e foi. Mas agora, quando os servos falam para ele, seu filho está curado, ele pergunta, que horas o filho ficou bom, mais ou menos lá? Mas se ele creu, não precisa perguntar. Você concorda comigo? Porque, e se o menino, os servos falam assim, ele está bom desde ontem de manhã, ou ele ficou bom agora, daqui a pouquinho, faz 10 minutos ali. Será que aquele pai iria desacreditar de Jesus? Mas, na verdade, ao ele ali indagar, ao ele questionar a fé, ele estava confirmando a sua crença, a sua fé. Ele estava confirmando o amadurecimento da sua fé. Amigo, o sinal foi comprovado ali. Ele tinha fé, falha, mas creu. E Jesus confirmou. Perceba, como eu disse, que a fé, ela vai amadurecendo. E eu gostaria de concluir a mensagem nessa noite, fazendo algumas reflexões com você, para você relembrar aquilo que nós estudamos aqui. Talvez você precise de um milagre. Creia. Pela palavra de Deus, Deus pode realizar o milagre que você quer. O milagre que você precisa. Talvez até não sabemos se vai acontecer do jeito que você quer, mas creia que Deus pode realizar os milagres. Você também precisa entrar num processo de amadurecimento da sua fé. Creia. A nossa fé falha, é fraca, mas ela pode e ela está num processo de amadurecimento para a honra e glória desse Deus. Permita, aproveite as oportunidades de fragilidade, de crise, para amadurecer a sua fé. Lembre-se, Jesus é divino e pelo poder da sua palavra, ele não está preso a tempo, a espaço. O poder de Cristo, a palavra de Cristo não tem limites. Amém? Permita que ele seja autoridade na sua vida e decida hoje crer, assim como aquele oficial, assim como aquele pai desesperado. Eu não sei que milagre você precisa, eu não sei se você precisa tomar a decisão de confiar, eu não sei se você precisa realmente de uma cura, talvez um milagre no seu emprego, na sua saúde, talvez no seu casamento, talvez no seu relacionamento com seus filhos, talvez você precise de um milagre financeiro. É possível que eu esteja falando para alguém aqui que precise de um milagre especial na sua vida cristã. Talvez você tenha que falar assim, Senhor, olha, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Parece um contrassenso, mas às vezes a nossa fé é bem incrédula, não é verdade? Talvez você precise de um desenvolvimento espiritual. Olhe para mim aqui, creia. Deus, Jesus, tem poder para atender a tua necessidade para a honra e glória de Deus. Que Deus nos ajude para que a gente creia nele, mesmo que a nossa oração não seja atendida, mas que a gente creia na palavra do Senhor. Quero orar com você. Feche seus olhos.
Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pelos milagres que o Senhor realizou na vida daquela família, na vida daquele pai, daquela criança. Que esta palavra também seja exaltada na nossa vida em nome de Jesus. Dá-nos uma fé madura. Ajuda-nos, ó Pai, a oferecer ao Senhor uma fé madura em nome de Cristo. E ajuda-nos, ó Deus, a confiar em Ti a despeito de qualquer dificuldade. E assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Obrigado pela sua presença e que Deus fortaleça a sua fé em nome de Jesus. Um grande abraço. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim.